Oh, glória! A paz do Senhor, boa tarde, você que está aí. Neste momento, eu vim aqui trazer uma palavra, compartilhar com você uma palavra que Deus trouxe para nós nessa tarde. E eu quero dizer para você que você é muito importante para o Senhor. Eu não sei quais as lutas que você tem passado, nem as guerras que você tem enfrentado. E eu nem sei quais são os gigantes que você tem derrubado, né? Qual a quantidade deles, porque gigante já está dizendo grande, né? Mas eu quero dizer para você que eu quero falar um pouco sobre Daniel. Daniel foi para a cova, mas dos leões, mas ele não foi sozinho. Deus estava com ele. Então, em Daniel, capítulo 6, versículo 10, ele fala um pouco, né? Ele fala de algo que Daniel, ele entrou para orar quando foi decretado que não se podia orar. Olha aí. Então, ele orava 3 vezes por dia e punha de joelhos e orava. Ele se ajoelhava para orar. Não importava o que ele estava fazendo, não importava quem estava falando lá fora, não importava o que estava acontecendo lá fora, mas ele estava dentro orando. Muitas das vezes você está passando por dificuldades e guerras, né? E ao invés de você estar orando, você está chorando, você está reclamando, você está murmurando. Daniel estava dentro do quarto, ele estava orando, ele não parou de orar. E nem por isso ele deixou de entrar na cova. Quando ele foi levado para a cova dos leões, ele foi levado para uma sentença de morte para ele. Foi liberada uma sentença de morte para ele. Os leões iam comê-lo, iam matar. Mas quando ele foi levado para lá, olha o que é interessante. Daniel era íntegro, honesto e fiel. Os líderes do reino não encontraram erros nenhum na sua vida. Mas por inveja, criaram uma armadilha para trazê-lo a cair. Muitas vezes as lutas não vêm porque estamos errados, mas porque estamos fazendo a coisa certa. Daniel não estava fazendo nada de errado, ele estava fazendo a coisa certa. Mas por ele estar fazendo a coisa certa, os invejosos, as pessoas queriam derrubá-lo, né? Preparou algo para que ele caísse. Mas Daniel, quando soube o que estava escrito, né? O comando que foi dado, então ele entrou na sua casa e 3 vezes por dia ele se ajoelhava e orava. E olha só, mesmo sabendo do decreto, ele continuou buscando a Deus. Muitas das vezes o decreto já está dado, de morte para a sua vida, destruição para a sua vida, e determinado que você vai perder tudo. Talvez o teu casamento, tua família, tua casa, teu trabalho, tua empresa. Foi determinado, assim como foi determinado para ele. Foi determinado por quê? Porque ele resolveu orar. Ele resolveu obedecer a Deus. Ele resolveu buscar a face de Deus. E por esse motivo, ele foi perseguido. E olha só, o inimigo pensava que a cova seria o fim de Daniel. Mas Deus transformou a cova em testemunho. Deixa eu dizer algo para você. Talvez alguém esteja preparando para você o fim, para te destruir. Talvez uma calúnia, talvez um laço de morte, o inimigo está se levantando contra a tua vida. Mas eu quero dizer para você que talvez lá naquele lugar que parece que a morte é a cova, haverá testemunho de vida para as pessoas. Talvez aonde você esteja agora, enfermo, doente, abatido, sobrecarregado, depressivo, oprimido, está lá abatido naquele lugar. Deus está dizendo para você que esse lugar vai gerar testemunho para você. Testemunho de vida para as outras pessoas. Deus não te levou para esse lugar para a morte, mas Ele te levou para viver. Ele te levou para ter experiências. Um lugar da prova pode se tornar o lugar do milagre. Talvez esse momento que você está vivendo é um lugar onde vai gerar um milagre, onde você vai contar o que você está vivendo, vivendo o melhor de Deus. Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Ele disse, olha, eu quero dizer para você, Daniel não cessou de orar, ele continuou. Deus tem poder para fechar a boca dos leões, que se levanta contra as críticas e as perseguições, medo e dificuldade.
Deus levanta a teu favor. E ele vai e fecha a boca do leão, aquele que vai trazendo dificuldades, ele vai trazendo o medo, ele vai trazendo as críticas e as perseguições contra você. E olha só, Daniel não foi para a cova porque Deus abandonou. Ele foi para a cova porque Deus tinha um propósito maior para ele. A cova revelou a fidelidade de Deus e de Daniel. Ele revela a fidelidade de Daniel para com Deus e de Deus para com Daniel. O que Deus está falando aqui? Que se continuar firme e fiel a mim, eu jamais vou te abandonar. Amém? E olha aí o que Deus tem para você nessa tarde. Ele tem eu tiro uma lição para mim, para você. Se Deus permitiu você entrar na cova, é porque Ele já preparou o milagre. Os leões podem estar ao seu redor, mas o Senhor continua no controle da tua vida. Eu não sei quem são os leões que têm se levantado para te devorar. Eu não sei também o tamanho da cova dos leões para ti. Mas eu quero dizer para você que você não vai entrar nessa cova sozinho. Deus está com você. Eu posso imaginar naquele momento que aqueles homens olharam e disseram: agora vamos abrir a cova, que não vai haver mais Daniel, já vai estar morto, os leões vão comer. Mas que é interessante que quando foi aberta a cova, Daniel estava sentado, observando, e os leões estavam dormindo. Ei, isso é forte. Sabe o que acontece com a sua vida? Sabe o que traz para nossas vidas de reflexão hoje? O inimigo vai até se levantar contra a tua vida, mas ele não vai te tocar. Ele vai até se levantar para te destruir com calúnia, mas ele não vai chegar a te derrubar. O inimigo pode até preparar, tramar contra ti, mas a tua fidelidade não vai deixar que os leões te tragam. A tua fidelidade com Deus não vai deixar que o diabo venha te matar, que o inimigo venha te destruir. E seja forte, seja valente, fica firme. Quando alguém te der um decreto, para de adorar esse Deus, não dê ouvido, adore a Ele sem cessar. Faça como Daniel, entra para o quarto e ora. Entra para o quarto e clama. Entra para o quarto e busca. 3 vezes ao dia. Se você só orava uma vez, te convido a orar 3 vezes. Se você orava só 2 vezes, te convido a vir de manhã, de tarde e à noite. Deus tem muito mais para a tua vida. Deus tem muito mais para você. Ele te arranca hoje da cova e te conta uma nova história, te escreve uma nova história e faz você testemunhar que mesmo você estando no meio dos inimigos, nenhum deles tocar em você. Nenhum deles vão tocar em você. Porque eles vão até tramar, mas não vão conseguir. Porque o Deus que tu serve e o Deus que eu sirvo é poderoso para te livrar. Amém? Então essa palavra fica para você nessa tarde. Você que está aí abatido, cansado, oprimido, sobrecarregado. Ele está dizendo para você: eu vou te aliviar. Eu vos aliviarei as tuas dores. E carregarei, tiro de ti todo o fardo. E ele diz para você: caminha comigo. Entra. Por mais que tu entre na cova, por mais que tu vá num lugar escuro, tu não está sozinho. Eu estou contigo. Então essa palavra de meditação é para a tua vida hoje, nessa tarde. E nessa tarde eu apresento a tua vida diante do Senhor. Eu apresento você. Eu apresento as tuas guerras. Quero compartilhar com você um testemunho. Ontem, nas redes sociais, está viralizando aí uma jovem, uma moça, tentou suicídio na ponte, mas conseguiram resgatá-la com vida. Um dia que nós fomos naquele lugar que o Senhor mandou, Ele disse: profetiza a vida, que não haverá mais morte. Se aqueles que tomaram posse, porque eu tomei posse, que aquele lugar não será mais de morte. Esse mês, já 3 pessoas já tentaram suicídio naquele lugar e nenhuma das 3 morreram. Deixa eu dizer para você, Deus está naquele lugar. Deus é naquele lugar. O inferno pode ter se levantado para resgatar vidas naquele lugar, mas Deus levantou profeta para profetizar vida naquele lugar. E nós vamos estar lá, profetizando novamente. E não haverá mais morte, mas haverá vida. Porque Deus, quando nos levou ali, Ele disse: profetiza, mas profetiza vida. Profetiza vida, que ali naquele lugar não haverá mais morte. E eu convido você a estar comigo
na próxima live, lá naquele lugar, para nós profetizarmos vida. Amém? Em nome de Jesus. Seja abençoado.